Beleza, turma? Eu estou com a questão 8 da página 22, que diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Se θ é um ângulo que pertence a π sobre 2 de π e cosseno de θ é menos 2 terços, então a tangente do ângulo vai ser menos 5 terços. Então tá aqui, ó, já apareceu aqui já que a tangente é seno dividido por cosseno. O cosseno ele já me deu, certo? O cosseno está aqui. O cosseno é menos 2 terços. Eu preciso achar o seno. Depois vou efetuar a divisão para saber se a tangente vai dar esse resultado aqui. Então eu tenho, pela relação fundamental, que o seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado é igual a 1. Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui. Sempre quando eu tenho um cosseno e quero saber o seno, ou ao contrário, eu vou aplicar sempre a mesma fórmula, tá? Então vamos lá. Seno do ângulo mais o cosseno ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. No lugar desse cosseno, estou colocando o valor dele, menos 2 terços ao quadrado. Seno do ângulo mais expoente para o resultado é sempre positivo, então já estou colocando mais aqui, o mais da fórmula, e aqui também vai ser mais. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9, igual a 1. O seno do ângulo vai ser 1, tá mais, passa para cá menos, né? 4 nonos. Então tenho que seno do ângulo é igual, BMC aqui é 9, 9 por 1 dá 9, e 9 por 9 dá 1, 9 vezes 4, 4. Seno do ângulo vai ser 5 nonos. Como está ao quadrado, eu tenho que passar para lá tirando raiz. Então, o seno do ângulo vai ser, em raiz quadrada, ela pode ser mais ou menos a raiz de 5 sobre 9. O seno do ângulo vai ser mais ou menos raiz quadrada de 5, vou deixar, raiz de 5. Raiz quadrada de 9, 3. Eu tenho mais ou menos, só que ele me disse o quê? Que esse ângulo está em π sobre 2 até π. Então ele é segundo quadrante. Então vou colocar o seno aqui. O seno. Eu sei que o seno é a variação do eixo y no ciclo trigonométrico. Então aqui é positivo, aqui é o primeiro quadrante, entre 0 e π, sobre 2. Π sobre 2 a π é o segundo. Aqui eu vou ter 3π sobre 2 e fechando a minha volta em 2π. Então ele é positivo, acima de 0 ele está no primeiro e segundo quadrante, e negativo, terceiro e quarto. Aqui eu sei que é segundo quadrante, então meu ângulo é de segundo quadrante, e por ser de segundo quadrante ele é positivo. Então aqui a gente vai dizer o quê? Que o seno do ângulo é igual a raiz de 5 sobre 3. Positivo, não é mais ou menos, o quadrante definiu, então vai ser raiz de 5 sobre 3. Como ele pediu a tangente é o seno dividido pelo cosseno. No seno a questão me deu, e o cosseno eu acabei de calcular aqui, ó. Então bora calcular agora a tangente, agora eu tenho condições de calcular a tangente. Tangente do ângulo vai ser o valor do seno, raiz de 5 sobre 3, dividido pelo cosseno, menos 2 terços. Lembrando, ó, divisão de frações. Repete a primeira, tá? Repetir a de cima. E vou multiplicar, invertendo a segunda. Então é menos. Tá 2 terços, vai ficar 3 sobre 2. Posso cancelar aqui. São iguais.
numerador com denominador, na multiplicação cancela. Mais com menos é menos, raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. 1 vezes 2, 2. Então, o valor da tangente seria menos raiz de 5 sobre 2. Aqui está menos raiz de 5 sobre 3. Então, a primeira aqui é falso. Vamos para a letra B. Na letra B está dizendo o seguinte: o cosseno de um ângulo é menor que zero e a tangente é maior que zero. Então, esse ângulo é do quarto quadrante. Então, vamos traçar aqui o cosseno. Então, aqui eu tenho o cosseno do ângulo. A gente sabe que o cosseno é a variação do eixo x. Então, se ele pega o primeiro quadrante é positivo, o segundo da esquerda de zero é negativo, terceiro negativo, o quarto é positivo. Então, como a questão diz que o cosseno é menor que zero e a tangente é maior que zero, então eu posso afirmar o quê? Que esse ângulo ele é negativo. Ele é do segundo ou terceiro quadrante. Então, para ser menor que zero, cosseno menor que zero, ou ele é segundo ou terceiro. Aqui já está afirmando que ele é quarto quadrante. Então, aqui eu já sei que é falso. Mas bora continuar a revisão fazendo a tangente. Então, tem aqui a tangente do ângulo. A tangente, ela é essa reta paralela ao eixo y. Ela é paralela ao eixo y. Nossa. Então, como ela é a projeção da reta, ela é uma projeção passando pelo centro. Então, se eu pegar a projeção passando pelo centro, o terceiro e o quarto e o primeiro quadrante são positivos. Se eu pegar a projeção da reta passando pelo centro, o segundo e o quarto quadrante estão abaixo de zero, então são negativos. Então, a tangente ela é positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro, negativa no quarto. Ela é positiva nos quadrantes ímpares no primeiro e no terceiro quadrante. Então, a tangente maior que zero, para ser maior que zero, ela é terceiro e primeiro. Então, o único que coincide com cosseno menor que zero, e a tangente maior que zero seria terceiro quadrante. E aqui está quarto quadrante. Certo? Vou responder rapidinho aqui a letra E. A letra E diz o quê? Que o período da função 3 vezes cosseno de 2x é 4 vezes maior que o período da função x sobre 4. Então, a fórmula para calcular o período de seno e cosseno vai ser sempre esta. 2π sobre c. Se fosse tangente, era π sobre c. Você tira esse 2 aqui. Mas para seno e cosseno, 2π sobre c. Então, eu tenho a minha função f de x é igual a 2π dividido pelo termo c. E o termo c aqui, para mim, é sempre quem está próximo de x. Então, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser 1/4. Então, tem 2π sobre 2. Cancelando, peguei o 2 que está próximo de x. 2π dividido por 2, π. E na função g de x vai ser, quando não tem nada aqui é 1, então é 1/4. Então vai ser 2π dividido por 1/4. Que vai ser 2π, mesmo caso aqui, a divisão de frações, tá? Repete a primeira, inverte a segunda. Então vai me dar 8π. Então, a função g tem um período de 8π, a função f tem um período de π. Ele falou que é 4 vezes maior. Então aqui é falso, porque é 8 vezes maior.
Tá? Na questão D. Questão D diz o seguinte, que a imagem da função 4 cosseno de 2x mais π sobre 3 é o intervalo menos 2 e 2. Vamos lembrar que minha função cosseno, na sua origem, ela está aqui, ó. Ela vai de 1 a menos 1. De 0 até 1 é amplitude. Então a amplitude aqui é 1. Quem altera a amplitude é o termo B. O termo B é que vem multiplicado com o meu trigonométrico. Então, eu multiplicando 1 e menos 1 por 4, a minha amplitude da nova função vai ficar, ela estica, né? Então vai ser valor máximo 4 e valor mínimo menos 4. Então a amplitude aqui vai ser 4, entre menos 4 e 4. Aqui está entre menos 2 e 2. Então aqui a questão é falsa. Então a gente já sabe que a resposta é a letra C. Então bora responder isso daqui rapidinho. Então temos aqui, ó, tangente de 390. Então eu quero calcular a tangente de 390. Seno de menos 900. Menos 900. Seno de 150. E o cosseno de 600 graus. Então eu vou calcular os três, depois eu substituo na função. Então vamos lá. 390 graus, minha tangente de 390. Minha tangente de 390 quer dizer que ele vai sair de 0, né? No sentido anti-horário, ele vai dar uma volta que vai parar a 360 e ele tem que andar ainda mais 30 graus. Então é uma volta mais 30 graus. Então eu tenho aqui tangente de 390 é igual a tangente de 30 graus, que aqui vai me dar raiz de 3 sobre 3. Seno de menos 900. Esse menos aqui, ele está indicando o sentido do arco. Porque o sentido do arco normalmente é anti-horário. Quando eu coloco negativo, quer dizer que ele quer um sentido horário. Então, bora entender. Seno de menos 900. Então, ele vai dar uma volta. Agora ele vai vir aqui, ó, nesse sentido. Ele dá uma volta, 360. Então, 900 menos 360, ele deu uma volta no sentido, vai ficar 540 graus. Então, depois que ele dá uma volta, ele ainda fica seno de menos 540. Vou diminuir outra volta, 540 menos 360, vai ficar menos 180. Então, o que vai acontecer com o ângulo de menos 900? Uma volta, aí duas voltas, ele ainda tem que voltar 180 graus, então ele vai parar aqui, ó, em π. Então, ó, uma volta, descontei aqui, duas voltas está aqui, ele ainda tem que voltar quanto? 180 graus, então ele vai parar meia volta. Então, eu posso dizer que seno de menos 900 graus é igual ao seno de 180. E seno de 180 é zero. 150 graus. 150 graus é segundo quadrante. Segundo quadrante é positivo o seno, porque o seno, quem manda no seno é o eixo Y. Então 150 graus ele está aqui. Quanto falta para chegar em 180? Seno de 150 é igual ao seno de 30. E o seno de 30, pela tabela, meio. Vamos para o cosseno de 600 graus. Cosseno de 600 graus.
Cosseno de 600. 600 cosseno de 600. Então ele vai começar no sentido anti-horário. Está positivo. Então 600 graus. Cosseno. 600 graus, né? 600. Eu vou tirar uma volta. Vai ficar 240. Então 240 ele está no terceiro quadrante. Cosseno é negativo. Então aqui vai ficar menos o cosseno de 240, que é igual a menos o cosseno. 240 eu pergunto o que ele passou de 180. Ele passou de 60. Então aqui vai ficar menos meio. Então achei todos os valores. 390 está aqui. Menos 900. Fiz o cálculo aqui. Achei o valor. 150, segundo quadrante. E 600. Uma volta, terceiro quadrante. Então bora substituir na minha função. Tangente de 390. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Menos 3 vezes o seno de menos 900. O seno de menos 900 está aqui. 0. 3 vezes 0. Mais o seno de 150. Faltou um aqui. Seno de 150 está aqui. Meio. Mais quem? O cosseno de 600. Então está aqui, ó. Menos meio. Então tenho mais meio menos meio. 3 vezes 0 é 0. Então a resposta ficou raiz de 3 sobre 3. Então a resposta aqui é a letra C. Certinho, galera? Essa aí foi uma questão que deu para revisar muita coisa aqui sobre razões trigonométricas. Tá ok?